Pronto, boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso retorno, né? Começar hoje falando do elemento madeira e nos preparar para a primavera, né? Tudo bem com vocês? Então Sim, tá tudo bom. bem. Muito frio aí? Sabe que Bastante. o Hoje, inverno, hoje tem sol, mas mas eu percebo que o inverno trocou com o outono. O outono foi mais frio que o inverno. Para cá, ela em casa hoje está gelado, né? Aí chega aqui em Belo Horizonte está quente, bem diferente, né? É, Pois é. Então, ó, as dicas hoje são para a gente começar a preparar, né, para o inverno, tá? isso aí. E para o inverno, desculpa, para a primavera. Olha eu voltando no inverno aqui, frio de hoje. Nada. Então, vamos falar do elemento madeira, né, que é o elemento que rege a primavera. Vamos a ele, né? O elemento madeira como símbolo, tá? Mu, que é o caractere, né? Esse caractere aqui, ó, ele chama mu, que representa o elemento madeira, né? Ele mostra uma linha vertical, que é a espinha dorsal da árvore, né? O tronco, a raiz, e a linha da parte superior representa os ramos. A linha horizontal é a terra, nos lembrando que grande parte da árvore, aqui o autor colocou está abaixo do solo, mas na realidade está na terra, né? Eu peguei o texto de um livro, então o autor colocou no solo, tá vendo essa linha aqui, ó? É que é a linha que representa a terra, né? Aqui é o eixo horizontal da árvore. E aqui são os seus ramos. Então, a árvore ela sobe em direção ao céu, né? Mas os seus ramos, por mais alta que ela seja, vão estar sempre se conectando com a terra, né? Com a energia da terra, tá? Aí eu trouxe uma imagem aqui, ó. Tem até uma expressão aí nessa árvore, né? Estou vendo tipo um lobo, assim, a cara de um lobo. Cara de um lobo? É. Eu vejo um rosto aqui, né? É muito interessante, isso sempre aparece, né? Em troncos de árvores, principalmente árvores velhas, assim. Sempre tem umas imagens que se mostram para a gente de vez em quando, como se tivesse ali um guardião tomando conta dela, né? Acho bem interessante. Bom, então vamos lá para o elemento madeira, né? O elemento madeira na vida. O conceito da madeira inclui todas as formas de vegetação, tá? Na visão dos 5 elementos, né? Então, qualquer vegetal é madeira, tá? Como exemplo, eu vou citar aqui, né, o carvalho. No outono, as folhas e as bolotas, que são as sementes, né, do carvalho, caem na terra. Aí algumas bolotas, elas ficam enterradas. Essa que fica enterrada no período do inverno, ela fica adormecida. Aí, quando vem o calor e a luz da primavera, essa bolota começa a germinar, né? Ela precisa de umidade, um solo, vamos dizer assim, um solo que a receba, né? Que não pode estar, esse solo suficiente assim, não pode ser pouca terra, e nem uma terra muito árida, né? Muito seca. E ela precisa de minerais também. Então, esse solo tem que ser rico em minerais para que essa semente, né, ou essa bolota do carvalho, consiga atingir o seu potencial de crescimento, tá? Nesse estágio, a bolota tem um plano dentro de si. Se tornar um carvalho ou absolutamente nada. Ou seja, ou ela se torna um carvalho, ou ela vira nada, né? Porque ela deixa de ser uma semente de carvalho, tá?
ela cresce e encontra obstáculos, rochas, outras árvores, né? Mas ela não volta atrás e nem tenta desistir do seu propósito de virar um carvalho. Ela segue em direção ascendente, muda de forma, se encontra aí alguma rocha ou alguma árvore que está no seu caminho, né? Para poder maximizar o seu crescimento. Ou seja, ela se adapta ao meio para poder crescer, né? E o elemento madeira traz isso para a gente, né? A perseverança, adaptação para o crescimento. Aí o elemento madeira dentro da pessoa. A pessoa começa a vida como um mapa, né? Ou um plano interno quanto às suas capacidades e direção. Se a gente for olhar, né, pelo mapa astral, por exemplo, o mapa astral traz isso para a gente. Né? No momento do nascimento, a conjunção dos planetas nos convida a pensar em características que nós trazemos. Algumas potenciais, né, assim, mais potentes, mais latentes, que desenvolvemos, né, que a nossa essência já desenvolveu e trouxe, e outras ainda nem tanto para a gente poder trabalhar, né? Ou para a gente poder desenvolver aquela condição, né? E crescer, vamos dizer assim, crescer naquele potencial. Quando a gente olha, vamos olhar o mapa astral ocidental, né? Pelos planetas. Cada planeta traz para a gente uma característica. E esta característica, que são padrões morais, né? Se a gente observar, são padrões morais, vai nos mostrar, lá no nosso mapa astral, o que nós podemos desenvolver. E aqui dentro dos 5 elementos também, a gente observando isso na Constituição, nós vamos ver o que nós precisamos trabalhar. Eu nasci um constitucional bem madeira. Tanto que eu olho para a madeira assim, eu vejo que eu já trabalhei bem o meu desenvolvimento nela, mas ela me chama atenção ainda para algumas questões, né? Ela se empenha para ter forma própria, tá? Encontra obstáculos e frustrações, mas vai se empenhar em manter uma forma própria e desenvolver aquele plano interno que trouxe consigo, tá? Mostrando-se flexível diante dos obstáculos, cresce e se desenvolve. Mostrando-se resistente diante desses obstáculos, terá dificuldades em se adaptar. Então, trazendo isso aqui para o nosso dia a dia na vida, né? Quando a gente encontra um obstáculo, a frustração faz parte desse obstáculo, né? É uma emoção que vai se manifestar. Porém, é uma manifestação que nós vamos ver que, assim, até benéfica, porque ela vai nos convidar, né, a passar por cima. Não é bem passar por cima, é a vencer esse obstáculo, seja se desviando dele, ou seja, lapidando esse obstáculo, né, para poder passar e atingir o seu objetivo. Tá? Se nós ficamos resistentes diante dos obstáculos, aí nós podemos, inclusive, desenvolver algum adoecimento pela inflexibilidade que nós estamos gerando. E aí fica mais difícil se adaptar diante da situação, né? E continuar o seu crescimento, tá? As pessoas necessitam de situações em que suas capacidades e direções
sejam aceitas, nutridas e respeitadas. Então, de uma maneira geral, nós precisamos de situações que, vamos dizer assim, que comungam com o nosso plano interno, né? Mas a vida não é feita só de brisa, nem só de bonança, né? Ela também é feita de, vamos dizer assim, algumas pedras, sejam obstáculos, né? E aí isso vai me convidar a observar para poder vencer essa situação e continuar rumo ao plano interno, tá? Diferente das árvores que não mudam de lugar sozinhas, a pessoa pode buscar por um ambiente que apoie o seu desejo de crescer e se desenvolver. No estudo dos palácios, nós falamos um pouco, né, a respeito de cada palácio no nosso desenvolvimento. Então, o Palácio das Viagens, por exemplo, das viagens, né, das conquistas, da vida, das novas amizades, nos convida, inclusive, para auxiliar essa dificuldade que o elemento madeira possa ter, tá? Ou possa estar causando na nossa caminhada, né? Então, assim, diferente de uma árvore que não pode arrancar sua raiz ali daquela terra e fincar em outro lugar, né? Sem a ajuda do homem, nós, seres humanos, podemos, com os nossos pés, ir para onde quisermos, né? Para poder buscar pelo nosso desejo aí de crescer e de desenvolver dentro daquilo que nós trouxemos conosco como um plano interno, ou como um mapa para nosso crescimento. E se nós observarmos assim, isso é difícil da gente identificar. Não é. Observa aquilo que te dá prazer na vida. Você está num lugar, você está fazendo alguma coisa onde você sente muito prazer. E aquilo que não te dá muito prazer. Tá? Então, eu não estou falando de vícios, não, porque vícios se desenvolvem de um falso prazer, né? Porque, na realidade, o vício é aquele negócio, cheguei no momento e explodir, entra no vício, que o vício me tira de mim mesmo, né? E me leva para uma condição do corpo físico simplesmente sentir esse prazer. Então, é diferente. É quando você sente um prazer, uma alegria na alma, né? E aí você pode ver que aquilo ali tem a ver, aquilo que você está fazendo, que te dá esse prazer, tem a ver com o seu crescimento, o seu desenvolvimento, como um ser espiritual, na sua caminhada. No campo das emoções, a madeira se manifesta em forma de raiva, que é uma energia propícia ao esforço de ascender para a transformação. A raiva é considerada uma energia negativa, porque suas consequências são, às vezes, dolorosas e destrutivas. Entretanto, é uma emoção crucial. Tá? A madeira equilibrada faz com que as pessoas sejam capazes de iniciar mudança. Sem a energia da raiva de forma positiva, nós não nos movemos, nós não temos assim o ímpeto para agir e promover a mudança, tá? Seja ela qual for a mudança, a gente precisa dessa energia, bem? A raiva faz o que acender, ou seja, faz essa energia subir para poder dar um movimento de ação, tá? Porque ela é uma poderosa expressão do Yang. Sem essa energia, haveria pouco crescimento ou mesmo nenhum.
bem? Então, a mesma energia que faz a bolota, né, se abrir e um broto sair de dentro dela, é essa energia que nos impulsiona para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. É a mesma energia. E ela está pulsando aqui, né, no nosso universo, no período da primavera. Tá? No período que antecede um pouquinho a primavera e durante a primavera. A frustração é um sentimento de descontentamento que surge quando uma pessoa não realiza os seus desejos ou expectativas, né? E que conduz a uma resposta ou outra emoção. Quando nós aprendemos a lidar com frustração, nós, inclusive, aprendemos, né, a buscar pelas respostas, inclusive sem ferir, sem machucar ninguém, né? E buscar por uma outra emoção, inclusive, para poder resolver aquilo que me frustrou, aquilo que eu não consegui executar e que me frustrou. E aí me livrar do sentimento de frustração. Tá? Também, né? É um sentimento que tem a sua ação benéfica e um aprendizado. O elemento madeira e os outros elementos. Madeira nutre fogo, né? Então, assim, quanto mais elemento madeira eu coloco, mais fogo eu vou ter, né? Então, preciso controlar um pouco a madeira, né? Por exemplo, o excesso de raiva, é bom a gente aplacar, porque senão pode estourar o coração com excesso de fogo, né? Que vai jogar para o coração, tá? Então, por isso que é bom a gente controlar. Aqui, ó, madeira é nutrida pela água. A água vai nutrir a madeira para ela poder crescer. Então, vai aumentar o potencial da madeira. A madeira é controlada pelo metal, porque o metal corta a madeira. Tá? Então, se a madeira está em excesso, eu posso vir aqui no metal, ó, e posso aumentar a energia do metal para diminuir lá da madeira. Tá? A madeira controla a terra, cobrindo a terra. Né? Então, eu posso fazer uso da madeira para controlar, inclusive, o movimento da terra, mais umidade, mesmo segurar a terra para que ela não caia. Boa tarde, Valéria. Né? Para que não ocorra erosão e a terra vá-se embora, por exemplo, numa corrente de água que passe, uma chuva forte que caia, né? Então, a madeira vai fazer esse controle da terra, tá? E não vai permitir, né, que ela corra muito. Então, a gente precisa sempre prestar atenção, por exemplo, quando a gente faz... vamos colocar aqui emoção. Se eu tenho um momento, um movimento, né, de raiva excessiva, né? A raiva é uma energia benéfica. Ela, inclusive, existe em nós para que possamos, inclusive, defender a nossa própria vida, a nossa existência. Né? Então, assim, ela é uma energia que me dá esse movimento de fugir ou lutar, inclusive de raciocinar se eu vou fugir ou lutar num momento de perigo. Mas, se essa raiva sobe a cabeça, eu acho que é o que anda acontecendo muito no planeta ultimamente, né? Pelo menos por aqui em Minas Gerais, parece estar sendo um feminicídio por semana, né? E são situações onde você vê assim, como assim? Uma pessoa tira a outra dentro da casa dela, mata a pessoa, põe dentro de um saco, vai num lote vago e põe fogo para a pessoa não ser identificada.
Tudo porque a pessoa não quer mais se relacionar com ela sexualmente. Então, isso é um sentimento anormal, certo? Animalesco. Isto é uma raiva. Vocês estão vendo aí que já levou aí para a frustração? Levou para a frustração de uma forma negativa. Então, aqui a pessoa, ao invés de conduzir a situação para uma outra resposta ou para uma outra emoção, a pessoa transforma isso num furacão de raiva, leva essa frustração para um sentimento de humilhação, não trabalha em si a mudança de postura, né? Ou não entra num acordo, num diálogo, e aí acaba cometendo uma loucura. Nós vamos ver que o elemento madeira é responsável pela visão, é literalmente cega a pessoa, e não permite um bom raciocínio, né? Então, nós podemos fazer uso dos outros elementos para dar uma equilibrada na madeira, né? Para este excesso. Tá? Então, podemos usar elementos que vão controlar a madeira, que vão reduzir aí esse movimento madeira. Traz para nós aí os cristais de metal, Elô. Lembra aí? A escolecita, acho que foi uma, não foi? Escolecita. Ah, pois é. Aí a gente pode Nossa, pegar uma agora esqueci, né? escolecita e fazer um elixir ou massagear o meridiano do fígado para dar uma baixada nessa raiva. Ou mesmo os florais, né, Valéria? Pegar aí os florais, toma e dá uma baixada na madeira para poder equilibrar isso. Em Brumadinho mesmo aconteceu lá um feminicídio que matou a família inteira. Aí o rapaz foi para o meio do mato e suicidou. Pois que viu o que tinha feito, e eu encontrei com uma enteada do meu primo, e ela falando, eu falei, é uma família tão bonita. Ela falou para mim, eu falei, olha, eu com medo lá, porque eu não conhecia o cara, e eu com medo lá do cara aparecer lá em casa. Ela, como assim, Rosane? Eu falei, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que está armada, uma pessoa que passou por uma situação desesperadora, vamos dizer assim, na mente dele, que no momento de raiva saiu atirando, matou 3 pessoas, atingiu mais 2, feriu mais 2. Isso na frente dos filhos dele. E aí? Era uma pessoa que todo mundo, quem convivia, quem conhecia, falava assim, jamais imaginado a pessoa fazer uma situação dessa. É exatamente esse momento aqui, que a raiva sobe demais, cega a pessoa, gera uma grande frustração, ou a frustração foi gerada pela separação, pelo não entendimento ali da separação entre o casal, né? E aí essa frustração ficou aprisionada num sentimento de humilhação e não se permitiu enxergar outras coisas. No momento de discussão e raiva, a pessoa faz aquilo que ela não queria fazer. Busquei os cristais, Rosana. Ah, Raulita, pirita, ó, cobre, pois é, galena, hematita, tá vendo? danburita. Essas dicas aí todas, ó, só dá uma massageada que vai aliviando. Sabe, muita gente pergunta para mim assim, isso aí acontece mesmo? Olha, comigo acontece, porque eu experimento, sabe? Todo esse estudo que a gente faz aqui, né? Inclusive o projeto nasceu, é para a gente tomar consciência da gente, do que acontece, de como a gente pode ir melhorando o nosso corpo, nós em relação à vida que nós levamos, né? Não ficar guardando mágoas, ressentimentos, sabe? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu acho que seria legal, né? Tá vindo aí
é uma publicação, que é um trabalho que eu fiz, que eu venho desenvolvendo há algum tempo, e aí eu resolvi transformar num livro, ao invés de transformar num curso. Eu acho que assim vai atingir mais pessoas, né? E eu estou achando muito interessante, eu resolvi associar, eu fui a minha primeira cobaia da técnica e resolvi associar a psicoterapia. Eu tinha uma indignação presa no meu, vamos dizer assim, na minha mente, né? Ressonando aqui, para mim, no meu elemento madeira, na minha vesícula biliar, há 33 anos. Isso aconteceu quando meu pai faleceu em 1989. E isso ficou, e assim, foi uma situação que aconteceu com a minha irmã, com uma pessoa que é concunhada do meu irmão. Que vão dizer assim, que magoou a minha irmã e eu me indignei com a situação. E isso ficou na minha mente. Como estamos resolvendo questões de divisão de bens, né, propriedades da família, depois que a minha mãe morreu, isso voltou a ficar latente na minha mente. Eu entrei na psicoterapia e virei para a psicóloga e falei, olha, eu tenho umas coisas que eu quero aproveitar que dentro desse processo terapêutico, chama equilíbrio cristalino aromático, tá? O processo. Eu quero aproveitar o processo e eu gostaria de me livrar desses sentimentos, porque são coisas que a minha consciência sabe que isso é desnecessário. Só que eu não consigo me livrar. Eu ainda não consegui me livrar. E dentro do processo, eu consegui me livrar. E sabe o que foi mais fantástico? Além de eu limpar a situação, e foi muito legal, porque o jeito que eu vi saindo dessa situação, eu me vi limpando uma casa antiga, eu fui limpar um oratório, eu estava limpando a casa. Eu fui limpar a poeira do oratório, e isso assim, a casa sumiu, aí daí a pouco o oratório começou a sumir, duas pessoas apareceram, uma era a pessoa com a qual eu me senti indignada, né? Ela apareceu, e aí de repente eu vi assim, aos pés de Nossa Senhora um cristal. Eu falei, bom, esse aqui não vai dar para limpar com a flanela, não. Eu vou ter que limpar soprando. Soprei a poeira, e aí aquela pedrinha esparramou luz no ambiente, aí sumiu tudo. E junto sumiu esta indignação que me importunava. E sabe o que foi mais interessante disso? No dia seguinte, né? Isso foi assim: eu sonhei, naquele dia eu fui fazer a terapia, a psicoterapia com a terapia do equilíbrio cristalino aromático. Aí comentei com a psicóloga, ela fez a leitura, ela falou: fantástico. Você se livrou das coisas antigas, limpou tudo e ainda colocou luz, que era tudo que você queria. Perdoar, limpar e se livrar dos pensamentos. E no dia seguinte, eu comecei a lembrar da minha irmã, né, que foi magoada, e pensando assim, como ela é das minhas irmãs, a irmã que eu mais amo e o amor que eu sinto por ela, sabe? Então, assim, a intenção é essa. Quando a gente busca, né, por essas ferramentas, a intenção é ir limpando com essa consciência, percebendo a hora que essa energia sai de mim, esse sentimento, né, saiu aqui do meu campo, o alívio que deu foi maravilhoso, né? Então, por isso que a gente convida. Raiva e frustração estão muito latentes no planeta. Muito, muito latentes. E a gente precisa realmente aliviar um pouco isso aí, né? As ressonâncias, ó, do elemento madeira, né? A cor, inclusive, que vai nutrir a madeira é o verde. E é a cor mais vista, né, em abundância na natureza. Tá?
O som do elemento madeira é o grito. O som do grito é um som naturalmente associado à raiva, ao gerar o movimento ascendente, né? Porque quando você grita, você precisa de energia, você precisa de ki para colocar o grito para fora. Então, você precisa que a energia suba para você expressar o grito, tá? E isso vai dar potência, inclusive, à voz. Olha, quando uma pessoa tenta gritar, isso acontece muito em sonho, né? Da gente tentar gritar e não sair. Às vezes a gente está, porque naquele momento, o medo, o desespero, ele está maior que a raiva, que é o que está associado, o medo está associado ao elemento água, né? Então ele não vai permitir, porque o movimento da água é descendente. Então ele não vai permitir que essa energia suba para você expressar o grito, né? Através da sua voz, tá? Então, para me falar aqui agora, eu preciso dessa energia, senão eu não tenho potencial de voz para expressar a minha fala. Então, a raiva é uma energia benéfica. Por mais que a maioria das pessoas enxergam como maléfica, ela é uma energia essencial à nossa vida. Tá? O odor da madeira é o rançoso, também considerado como mofado, né? O odor rançoso se aplica à gordura que não está mais fresca. Por que ele é associado ao mofado? Antes de existirem as geladeiras, né, se colocavam as gorduras, pendurava-se em cima do fogão a lenha, né, e se fazia o defumado. E ao se fazer o defumado, gerava mofo, né? Gera um mofozinho ali nas carnes, nas gorduras. Então, por isso que ele também é chamado de mofado, tá? O efeito no nariz é de um formigamento, né? E faz com que as pessoas enruguem o nariz para o cheiro. Tá bem? Então, assim, são questões para a gente observar, né? A pessoa, às vezes, ela simplesmente assim enruga o nariz. Nossa, esse cheiro está muito ruim, né? O cheiro do rançoso. Ressonâncias de apoio ao elemento madeira. A estação é a primavera. Após a hibernação no inverno, o calor yang da primavera estimula o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Por exemplo, no hemisfério norte, ocorre muito, inclusive, de surgir o sol, né? Porque o inverno é muito nublado. Então, lá no hemisfério norte, o sol também aparece junto com o calor, né? A seiva da árvore, inclusive, flui em ascendência e as folhas verdes começam a brotar, porque a seiva ela vai subir para fazer com que as folhas se desenvolvam e cresçam, assim como os frutos, né? As flores, tá? Então, tudo isso vai do movimento ascendente da madeira. Mostra para a gente uma energia ascendente. A primavera é uma época em que a vida está brotando. Essa é a maneira dos caracteres chineses de representar a condição do universo, quando a vida está pronta para se revelar, lançar-se e florescer. Atenção nesse movimento, como um arco retesado. Tá? Então, é como se você tivesse para soltar um arco, né? A flecha de um arco, primeiro você tem que retesar o arco para dar impulso para a flecha. É esse mesmo movimento que a energia da primavera promove. Tanto que, se a gente observar, é o momento de maior crescimento de plantas. O meu pai falava muito, assim, ele plantava o milho, por exemplo, nessa época do ano, setembro, né? Aí ele falava assim que havia uma possibilidade de pegar o que os chineses chamam de quinta estação, que é o final do verão.
No final do verão também ainda existe um movimento de crescimento. E você consegue plantar o milho e o feijão e colher em março. Porque eles levam 3 meses. É janeiro, fevereiro, março. Aqui é setembro, outubro, novembro, aí início de dezembro você colhe. Né? Aí você prepara a terra e planta novamente. Então você ainda tem essa energia em latência para poder desenvolver o milho e o feijão, e você consegue fazer 2 colheitas, se fizer dessa maneira. Entendeu? Só para a gente entender esse movimento. Está vendo que é um movimento de crescimento, apesar da gente falar em raiva, das explosões e tudo, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero produzir, né, algo novo, ou se eu quero olhar para mim, eu uso a energia do inverno, por exemplo, para olhar para mim e buscar em mim para poder colocar em latência na primavera. Qual é o meu potencial? O que eu tenho que fazer? O que me deixa feliz? Né? Então, esse é um momento ótimo. O pessoal fala muito em equinócio da primavera, equinócio do outono. O pessoal liga muito à entrada da estação. Eu aprendi, né, aqui dentro da medicina chinesa, que na realidade são 18 dias antes. O equinócio começa 18 dias antes. Então, é um período de 18 dias. Se a primavera começa em 21 de setembro, o equinócio começa no dia 2 de setembro. Aí você tem esses 18 dias, vamos dizer assim, com a energia mudando de uma estação para outra, para você se adequar, porque são as mudanças mais bruscas, estão nos equinócios. Da primavera, que você está saindo do frio do inverno para o calor da primavera, e do verão, que você está saindo do calor do verão para o frio, entrando no frio do outono, para entrar no mais frio ainda do inverno. Tá? Então, são 18 dias antes da entrada da estação. É o período para você se preparar para a nova estação. Bom, o poder do elemento madeira é o nascimento. O nosso que ascende devido ao calor e à energia yang, e a noção de crescimento ressoa com a primavera, com o crescimento e o desenvolvimento. É um período de transformação. Tudo que eu quiser transformar, essa vai ser uma época ótima. Tá? O clima é o vento. A parte externa do caractere representa, inclusive, uma respiração, mas dentro existe um inseto. Os insetos, assim como o vento, têm o poder oculto de provocar dano. Os vírus não entram pela respiração e não causam um dano danado, pois o vento também, quando ele é muito forte, ele é muito intenso, ele entra no corpo e causa prejuízo à circulação do sangue e à circulação dos líquidos, inclusive. Tá? Por exemplo, ele vai entrar aqui, ele entra pelos porozinhos, né? Pelos pontos de acupuntura, e pode promover, inclusive, um movimento contracorrente naquele canal, e que vai provocar muita dor. Tá? As parestesias faciais, por exemplo, muitas vezes são decorrentes, né, de um vento frio, numa face que estava muito quente. E aí ocorre esse movimento chamado de contracorrente. Tá? Por isso a acupuntura é tão eficiente nas parestesias. O vento tem uma natureza yang e é dinâmico. Muitas pessoas se tornam irritadas quando expostas ao vento forte, aquele vento desconfortável. E para alguns, o vento já provoca sintomas como tensão dos músculos do pescoço e dor de cabeça. Outras pessoas têm prazer especial pelo vento, sentem alegria e consideram estimulante. Tá? Tanto que na primavera é uma época em que se solta mais pipa, né?
que o vento está mais favorável, tá? A se soltar pipa. Aí vai a alegria. Então, o vento, muitas vezes, quando ele provoca aqui, ó, dor de cabeça, tensão nos músculos do pescoço, é esse movimento que ele entra no corpo, ele invade o corpo, é o que os chineses chamam, escutam muito a expressão, vento perverso, tá? Aí ele entra no corpo e aí ele provoca um movimento contra a corrente. Ele faz com que a energia mude, né? E aí ele força um pouco o fluxo energético e provoca dores. A porta abriu aqui. O órgão orifício do sentido para a madeira, que é o orifício da madeira, são os olhos, e o sentido a visão. A gente não ouve falar que o olho ficou vermelho de raiva? Tá com que é sangue nos olhos, né? O elemento madeira é responsável pelo movimento do sangue no corpo, né? Então, isso aí já mostra, claro, que ele está, vamos dizer assim, excessivo. Assim como quando existe uma grande deficiência no fígado, por exemplo, a pessoa fica verde. Outro dia eu até vi, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, uma foto de antes e depois de um transplante de fígado. A pessoa bem verde antes do transplante e depois do transplante ela já mais amarela para rosada, né? Então, para a gente ver assim, como que é fácil a gente identificar essa manifestação, tá? A visão diminuída pode ser mental. Ficou incapaz de ver a direção que tomaria na vida. Porém, também pode ser física, miopia, né? Astigmatismo, tá? E outros, né? Alguns outros problemas que podem ter provocado, né? Essa perda de visão. A secreção da madeira são as lágrimas. O choro pode resultar de diferentes emoções, como, por exemplo, mágoa, tristeza ou até alegria. Também pode exprimir uma frustração contida. Acessos de choros frequentes podem se considerar que a razão é uma raiva não expressa. Né? Então, assim, precisa, vamos dizer assim, trabalhar, né? A raiva, quando não é expressa, ela fica latente e vai perturbando. Tudo aquilo que fica latente vai nos perturbando. Por quê? Fica ocupando, como eu contei aí do meu caso, 33 anos, essa indignação ficou presa aqui. Por que ela me incomodou? Porque lá atrás ela me, vamos dizer assim, indignou, criou aquele movimento de indignação. Como assim? Né? A pessoa ter essa atitude e se basear numa mentira. Então, para mim que sabia qual era a verdade, foi incômodo, né? Eu ver uma pessoa que eu amo ser magoada daquela forma. Tá, isso ficou aí, sem incomodar. Mas agora, como estamos mexendo em questões de inventário, de divisão de bens, muitas mentiras estão vindo à tona. E aí isto voltou. Porque foi uma mentira, foi uma situação, uma mágoa causada por uma mentira e que gerou esse sentimento. Então, voltou como? De eu ter vontade de chegar para a pessoa e falar: olha, fulana, você teve essa atitude, magoou fulano de tal, mas você se baseou numa mentira que você ouviu. A verdade é essa. Achei muito melhor não procurar pela pessoa e simplesmente me libertar disso, porque acho que se eu fosse conversar com a pessoa, não ia fazer a menor diferença na vida dela. Porque para ela foi lá um momento que é uma pessoa mais raivosa,
que foi um momento em que ela pôs para fora uma raiva que ela devia estar guardada lá, né? E usou dessa mentira e magoou a outra pessoa com a sua expressão. Tá? Então, a gente pode usar essa base, né? Muito choro tem essas questões retidas, né? Que precisam sair. Tecidos e parte do corpo, né? Que é da madeira. São os ligamentos e tendões. São as partes elásticas do corpo que fornecem a força da pessoa. Quando o sangue nutre o fígado, a pessoa pode ver. Quando o sangue nutre os pés, a pessoa pode andar. Quando o sangue nutre as mãos, a pessoa pode segurar. Quando o sangue nutre os dedos das mãos, a pessoa pode carregar coisas. Tá? Esse aqui foi retirado, né, dos escritos antigos da medicina chinesa, né, Beijing, e mostrando para a gente com clareza. Olha como é simples, né? Se eu tenho um sangue fluindo bem, a importância fisiológica do fígado para o sangue nós sabemos. Ele quem filtra. Tanto que é um órgão que, se você tirar um pedaço dele, vai regenerar. De tão importante que ele é para nós, para o nosso corpo físico. E aí ele vai mostrando que quando flui, tudo flui, o que nós podemos fazer? Né? Dentro da simplicidade da vida. Tá? O resíduo da madeira são as unhas. As unhas são consideradas o resíduo dos tendões. Unhas sulcadas, secas, moles ou quebradiças, o elemento madeira está desequilibrado. O estado das unhas depende da capacidade do fígado em armazenar e da capacidade do sangue em nutrir e umedecer as unhas. Tá? Sabor da madeira, azedo. O caractere de azedo representa uma garrafa para manter um líquido fermentado. O gosto azedo tem uma ação adstringente. Limões, maçãs verdes, groselha e vinagre têm o sabor azedo. Né? Se fazemos uso demais do azedo, estamos alimentando madeira. Aí é bom a gente equilibrar com os outros sabores. Né? Por exemplo, o picante vai reduzir um pouco, vamos dizer assim, a força da madeira. Tá? E o nosso mantra de hoje, eu trouxe o Dr. Samuel é um reumatologista, lá do grupo Anjos de Luz. Tá? E achei muito interessante, né? Porque ele vai convidar exatamente para o processo da caminhada. Vocês perceberam como que o elemento madeira é importante para a nossa caminhada? Se a gente for olhar lá para trás, os primeiros transportes, né, sem ser o cavalo, sem ser os animais, foram feitos de madeira. Né? Começou-se pela madeira. Depois que aprenderam a lidar com o metal, né, a forjar o metal, passou para o metal. Mas os primeiros foram de madeira. Né? Então, mantras são expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre porta para buscar a expressão que irá curá-las. Esses mantras que eu trago são de um livro exatamente que faz esse convite, né? Para a gente prestar atenção no que é aquele adoecimento e para nós usarmos o mantra para trabalhar. Esse aqui é bem para mim, que estou tentando livrar de um processo reumático, né? Então, ele é bem para mim aqui.
que o processo reumático realmente começou lá atrás, no momento em que eu quis parar de caminhar, literalmente, né? E aí, assim, todo esse retrocesso, voltar para a caminhada, para o trabalho, eu levei uns 2, 3 anos. Isso, foi de 2014 para 2017. O processo reumático apareceu em 2014. Para 2017, eu realmente colocar o pé na caminhada de novo. Só que nesses 3 anos, ele chegou a um nível muito elevado, né? Que é o que muitas vezes acontece com a doença. Aí é que a gente, opa, então vamos ver aqui o que, que é e vamos voltar, né? Mas foi um período para mim que assim, eu não queria nem estar por aqui mais. Eu queria ter ido embora, ter voltado para casa, né? Mas são fases que a gente vive e onde eu passei por frustrações e ao invés, né, de fazer uso aí do elemento madeira e de trabalhar, eu deixei que elas me ocupassem mais do que necessário, para depois retroceder, né? Vamos lá, então, entrar no mantra aqui um pouquinho? Vou fechar os olhos, faz 3 respirações profundas. Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Agora eu vou pedir para cada uma imaginar o seu caminho. O que você gostaria de encontrar no seu caminho? Como você gostaria que fosse o piso desse caminho? O que você gostaria que estivesse ladeando, né, as margens deste caminho? Qual o sentimento que prevalece ao fazer esta caminhada? O que você espera encontrar na chegada? Eu convido o raio rosa e o raio branco opalino, também o raio verde esmeralda, para iluminar o caminho de cada um. Agora vamos voltando para aqui agora.
Foi bom, hein, Valéria? Foi bom. Todo mundo fez uma boa caminhada. Nossa, foi ótimo. Eu não consegui achar um negocinho de apertar o microfone. Eita, É, mas foi que bom, muito. Ai, senti muita gratidão, Rô. Gratidão, muita paz. Obrigada, viu? que Muito bom, lindo. que ótimo. Pois é, esses mantras servem para ajudar a gente exatamente a fazer esses exercícios, Nossa, uma né? delícia. Muito bom, Foi uma que bom. explosão rosa aqui. É, que ótimo. E foi bom? Demais. Ai, que ótimo. Maria Lúcia, a Marli, a coitada, entrou no meio da meditação, nem aproveitou. Né? Fátima, Muito bom. e Foi uma você? caminhada linda. Você entrou no meio da meditação, que pena. Exatamente. Mas depois você assiste. Tá, eu vou desativar o som, porque eu estou em trânsito, e aí eu vou Tá, ao barulho tá do bem. carro. Então tá, depois você assiste, aí você faz a meditação, tá bem? Aí a gente sempre vai trazer, né? Vamos trazer nas aulas uma pequena meditação para poder entrar nesse processo, tá bem? Que vai ser muito. Eu falo entrar nesse processo assim, de conseguir enxergar essa energia, por exemplo, do elemento, como que está agindo. É isso que a caminhada que vocês fizeram aí foi dentro da energia da madeira. Ela que propicia esse movimento para fazer essa caminhada, sabe? É a energia do elemento madeira. Então, isso é que a gente vai buscando fazer, sabe? Gente, se Deus quiser, em outubro, já estou aí organizando, até antes, de repente, até antes com vocês, sobre os workshops para apresentar a técnica do livro, tá? Porque a técnica do livro, você já começou aí, Elô? Tá. A técnica do livro, eu estou impressionada como que ela nos convida para esse olhar. E como que muda o nosso jeito de relacionar com os outros. Nem todo mundo fez como eu, recebeu como eu, que fiz uma psicoterapia. Né? Muitas pessoas receberam a técnica simplesmente como uma terapia, só a técnica, sem a psicoterapia. E todas as pessoas estão relatando a mesma coisa. Estou mais feliz comigo mesma, estou vendo o mundo, as coisas ao menos de outra forma, estou mais paciente com as pessoas com quem eu era impaciente, estou mais tolerante com algumas coisas. Então, assim, o estar tolerante é tão interessante. Uma pessoa falou assim: não é que eu esteja tolerante, aquilo já não me incomoda mais do jeito que me incomodava antes, sabe? E é uma coisa simples. Só que assim, é um casamento, para mim, que é perfeito. Cristais com as sinergias aromáticas em ponto de acupuntura. Com esse olhar, porque tem um texto que convida simplesmente dividir cabeça, tá? Tronco, quadril, que é aquela brincadeira, cabeça, ombro, mão, joelho e pé. Então, o quadril condiz com a mão, né? Então, é cabeça, tronco, quadril, joelho e pé. Você faz essa manipulação de pontos só na cabeça, que a gente pede 2 vezes, 2 sessões, né? Porque é melhor para equilibrar, porque é muita energia, e é onde também a gente tem muitas memórias. E olha, foram 2 pessoas tiveram catarse, da turma toda que está experimentando. 2 só, sabe? Mas são pessoas mais resistentes, né?
que tem um histórico de resistência a falar, inclusive, das questões emocionais. Mas a técnica é muito legal. Eu já estou doida para o livro ficar pronto, para poder passar para frente, né, vamos dizer assim, sabe? Para que as pessoas possam fazer uso, porque é realmente muito gostoso, tá? Inclusive, pode ser usado com a terapia floral, pode ser conjugado numa sessão terapêutica, pode ser conjugado com qualquer outra terapia. Se você quer observar a terapêutica em si, como é que ela funciona, o ideal é, vamos dizer assim, você pegar pelo menos uma pessoa e usar só a terapêutica, sem nada mais. Porque aí você vai enxergar a terapêutica. Foi o que nós fizemos. São 5 pessoas que fizeram parte do grupo de pesquisa. Então, de início, todo mundo recebeu ou fez a terapêutica sem outros elementos energéticos, para a gente ver como que funciona. E a resposta foi essa. Olha, em terapia, Valéria, você que é enfermeira, né? Uma das participantes é psicóloga no SUS, na Saúde Mental do Estado de Minas, e trabalha com pacientes em crise. Ela, outro dia, falou assim, eu fiquei impressionada. Apliquei a parte mais simples da técnica. Ela falou, nem usei o cristal, porque para não assustar a mãe nem o paciente, ela usou só uma sinergia nos pontos, com os dedos mesmo. Em meia hora, o rapaz estava dormindo. Sabe? Então, assim, é uma coisa tão... Eu, pelo menos, gostei tanto, achei a coisa tão funcional que eu fiquei encantada. Eu realmente esperava. Eu não esperava tanto assim, sabe? Eu esperava um processo um pouquinho mais... Não, mas foi muito rápido. E é isso que, para mim, a equipe médica anda querendo que a gente esparrame pelo planeta. Como que é fácil isso aqui? Pegar uma frase, como nós fizemos aqui agora, olha, 2 pequenas frases, e fazer um exercício dentro dela, para a gente ver o quanto nós somos perfeitos, e o quanto essa perfeição, o quanto essa busca que a humanidade tanto anseia, está aqui, ó, ao alcance das mãos de todo mundo. Né? Meninas, então eu vou despedir e agradecer. Tirou foto já, Elô? A presença, tirou a foto aí, Elô? Deixa eu tirar aqui, espera aí. Tchau. Deixa eu tirar uma foto aqui, porque eu que sou devagar nesse negócio de tirar foto, né? E eu preciso tirar a foto. Deixa eu tirar, espera aí. Meu, aqui... Ah, pronto. É porque entrou uma telinha e não está querendo sair. Sai daí. É uma telinha do Google. Ah, pronto. Pronto. Sai daí, meu filho. Olha aqui. Vai, espera aí que vai sair. Só um minuto. Gente, você acredita que entrou uma mensagem de Instagram no meio da foto? Espera aí, vou começar tudo de novo. Pronto. Eu lá, já vamos fiz, lá. Rosane. Hã? Já fiz. Mulher esperta. Obrigada, Elô. Não, aqui comigo é sempre assim. Olha, entrou mensagem no Instagram no meio da fotografia. Ótimo, Elô. Obrigada. Meninas, obrigada, então. Obrigada, meninas. Fiquem em Obrigada, paz e amor. bem, Obrigada. viu? Gratidão. Gratidão, mais uma vez. Tá.